E lidar com isso foi um exercício e é um exercício de fé. Uma das pessoas chegou uma vez para mim e disse assim: você não tem fé, por isso que você não alcançou a cura ainda. E aí eu disse para ela, mesmo eu sem fé, por favor, ore por mim, que eu acho que a sua fé é maior do que eu, Deus vai me ouvir. O outro foi ter perdido minha cunhada a semana passada, quando o sujeito se sente o mais impotente de todos, quando você vê que não consegue fazer nada que possa converter o Pai. E aí? Então eu aprendi que o justo tem que viver pela fé, mas eu aprendi isso lendo a palavra de Deus e vivenciando isso. Deus me colocou para vivenciar isso. Ele disse: olha, basta cada dia seu dia. Você vai ter que viver todo dia um dia. Se você se levantou hoje, bendito seja Deus. Se você vai se levantar amanhã, não se importa, deixa comigo. Então a Bíblia ela tem sido para mim uma ferramenta muito importante. Ela tem sido a minha bússola, aquela que consegue e que me conduz, e aquela que vai me dirigir durante todo o percurso da minha vida. O meu desejo, irmãos, e o meu medo, o meu desejo, como eu falei, é servir a Deus. O meu medo é não desapontar a Deus. Eu temo em um dia por uma falha qualquer desapontar a Deus. Mas eu sei que, como um homem falido que sou, não sou nenhum homem dotado de superpoderes, sou um ser humano frágil, limitado, de limitação mental. Nem tudo eu compreendo, nem tudo eu sei. Preciso muito da ajuda de outros e principalmente de Deus. Então eu descanso no Senhor, querendo viver um dia após o outro, seguindo o que a palavra de Deus tem para mim. Muito bem. Podemos ver, né, que a Bíblia tem um espaço especial na sua vida, que ela tem lhe sido como bússola, como referência. Agora, falando ainda da Bíblia, José, eu queria que você pudesse me falar sobre a crítica bíblica, né? Muitos falam que a Bíblia ela se contradiz. Eu me lembro quando eu estudando crítica bíblica, falava-se sobre as bulas papais, onde os papas eram inerrantes. O Papa nunca erra, né? Então nós hoje, como crentes, né, como servos de Deus, né, e nós pastores, nossa referência é a palavra, né? Nós pregamos essa palavra, esse evangelho. Me diga uma coisa, Gerson, você vê erros na Bíblia? A Bíblia tem erros ou ela contém erros? Ou ela fala de erros? Me fale um pouquinho sobre a inerrância bíblica. Eu não tenho muita preocupação com isso, porque eu entendo que a Bíblia não é um compêndio de arqueologia nem de história. Os autores da Bíblia não se preocuparam em descrever a história ao pé da letra, com datação, e nem é um compêndio científico. Por exemplo, quando o Gênesis vai tratar da criação e Deus criou e fez Deus, ele não diz que Deus pegou a célula tal, que misturou com não sei o que, e um composto químico tal, e disse isso. O autor não tem essa preocupação. Então, de certa forma, me desculpe porque eu sou um leigo, eu acho uma ignorância de algumas pessoas quererem na Bíblia esse tipo de ciência, porque ela não se dispõe a isso. A Bíblia, ela é e ela tem a verdade teológica. Ela se preocupa com o querigma de Deus, com a revelação de Deus. Quando Gênesis fala que Deus criou, o que Deus fez, ele está dizendo que Deus colocou ordem. Olha, o mundo tem ordem porque existe um ser criador. E se você olhar a Bíblia nesse aspecto, você não vai ter erros nenhum. Agora, se você procurar, por exemplo, a datação de quando o Gênesis foi criado, como é que foi feito o homem em suas células e seu DNA, aí você vai se questionar e vai morrer questionando, porque a Bíblia não se preocupa com isso. O livro de João, mesmo,
ele vai colocar os eventos, geograficamente, que são impossíveis. Ele começa com Cristo no lado norte, e de repente o Cristo já está no outro texto, no capítulo seguinte, no lado sul, como se fosse de um... Mas o autor ele não tem a preocupação geográfica, de situar o texto geograficamente, de se preocupar arqueologicamente para dizer, olha, a datação tal, ele estava em tal lugar assim, tal hora assim, assado, e era assim. Ele tem a preocupação, e Cristo tem a preocupação, sim, de revelar o seu querido, a sua mensagem. E nesse papel a Bíblia não erra, não tem erros nenhum. Agora, se eu procurar na Bíblia achado científico, aí eu vou ter alguns problemas sérios, porque aí eu vou encontrar na Bíblia, por exemplo, dizendo uma inversão de valores, que o Sol parou, e aí você vai ficar doido. Mas se você for procurar a teologia do livro, o que é que o livro quer dizer, o que o Senhor quer nos falar, aí você não terá problema nenhum. Então a crítica, para mim, a crítica bíblica, ela pode servir como instrumento de estudo, como a hermenêutica de uma forma geral e a exegese, na minha visão. Ela tem que, por obrigação, lançar mão de todo tipo de ferramenta para dissecar o texto, para ir no mais profundo do texto, não com a preocupação científica, mas de entender a mensagem de Deus e a relevância dessa mensagem, e trazer uma mensagem pura do Senhor Jesus para a igreja, que aí é o que o pastor uma vez disse, e eu gravei, que tem alguns pastores que estão dando capim elefante, que é aquele capim que tem umas cerdas, e aí quando o gado come, aquele capim ele fere por dentro todo o organismo, porque não tem a preocupação de estudar a palavra de Deus. E aí, como servo de Deus, ministro do Evangelho, a gente tem que ter essa preocupação de estar constantemente, mas não deve se deter a nenhuma dessas ferramentas como sendo a única palavra de ordem ou fidedigna, porque a própria ciência, o que é verdade hoje, amanhã será mentira, e assim vai sucessivamente. Mas a palavra de Deus continua sendo verdade, desde o início do século e até o final da volta de Cristo. Muito bem, Geazi. Geazi, me fala um pouquinho da inspiração bíblica, né? Onde a inspiração para que os autores pudessem escrever, né? Alguns que dizem que a Bíblia é apenas um livro de narrativas, e narrativa de um povo que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o Ocidente. Como se deu essa inspiração, né? Na sua visão, nós gostaríamos de entender como é que você compreende os autores bíblicos, né? Cerca de uns 40 autores, como eles puderam escrever, né? Como testemunhas oculares, ou como testemunhas, né? Que foi passado de forma oral, né? De um para o outro, mas como você entende a inspiração? Aquilo foi ditado por Deus e os homens iam escrevendo, os homens foram tomados, né? Como se era um estilo Chico Xavier, né? Foram tomados ali, foram psicografando, ou essas narrativas, como muitos falam, foi do interesse de Deus que ali estivessem registradas para trazer verdades ao povo. Olha, o engraçado é o seguinte, em relação à Bíblia, se não fosse de Deus, por que estaria a história de Davi? Vocês já pensaram nisso? Davi é um homem que desagradou muito, pecou muito, mas está lá a história dele. Então, claro que a revelação, ela se faz da parte de Deus para o homem, não através de uma possessão em que o homem sai no trânsito e sai escrevendo, mas o homem, o sujeito que está escrevendo o texto, não se exime de todo o conteúdo que ele está inserido.